Olá galera do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês aí da telinha estão? Espero que estejam todos bem. Convidar vocês aqui para se inscrever no canal, chegou agora. E hoje nós vamos aprender aí se rosa do deserto gosta ou não de ficar na chuva. Antes de responder essa pergunta, você que chegou agora, quer se inscrever? Vai aí embaixo, é gratuito. Aprenda com o nosso canal. Canal com mais de 5 anos de muita experiência na rosa do deserto, com vídeos ilimitados para vocês. Então vai embaixo, se inscreve, deixa aquele joinha. Para combinar com a quantidade de flor, botei até uma blusa aqui para ficar parecido, porque claro, a beleza é dela, mas a gente que tem que aprender e colocar em prática todo o nosso conhecimento para não deixar que elas fiquem tristes com a gente. Rosa do deserto gosta ou não de água? Vai aí nos comentários e já responde essa pergunta, que eu quero saber se vocês aí estão colocando água nas suas plantas ou não estão, achando que a rosa do deserto não gosta de água. Respondendo a pergunta, rosa do deserto, ela não gosta de água, ela ama água, mas lembrando que amar água não significa que você deve deixá-la de molho na água para apodrecer, tá? Porque sabe o que mais gosta de água? Os fungos e as bactérias. Mais os fungos, né? Os fungos, eles amam a umidade, amam esse tempo um pouquinho mais quentinho, né? E começa ali a surgir os fungos na rosa do deserto. E a rosa do deserto, como tem bastante água armazenada, os fungos adoram alimentar de sua matéria orgânica, decompor todo aquele caldex onde nós conhecemos a podridão negra. Por isso surgiu o mito de que rosa do deserto não se pode molhar muito, rosa do deserto não gosta de água, justamente por conta que a vilã que acompanha as rosas do deserto são os fungos, quando a gente coloca em excesso. Antes de você molhar a sua planta, a sua rosa do deserto, é importante a gente ficar atento em alguns detalhes, que são eles que vão definir se a sua planta precisa de mais água ou precisa de menos água. O local onde ela vai ficar, claramente é onde você tem que observar ventilação, luminosidade, o substrato, se o substrato é um substrato que retém água, se é um substrato que libera muita água, os furos de drenagem que tem no vaso, eles estão entupidos com a raiz, eles estão danificados, eles estão tampados ou não tem furo, isso aí tudo é de ser observado para você saber se deve molhar a sua planta ou não deve molhar a sua planta. Primeiro passo, essa bonitona tá linda aqui, ó, no tempo, não tenho estufa. Você que está chegando agora, não me conhece, eu não cultivo minhas rosas do deserto em grandes estufas, ficam todas no tempo, com angola cantando atrás, com galinha passeando aqui, e isso favorece que minhas plantas encham de flores, assim como os que estão lá na estufa. Claro que quem cultiva em tempo livre, a sol aberto, vamos dizer assim, a sol pleno, vai ter algumas perdas de flores, algumas perdas no enxerto, né? Quando você faz o enxerto, então é bom, mas pode ser melhor. Se você está no tempo, a sua planta vai te responder da melhor forma possível. Se você tem estufa, ela vai te responder ainda mais, né? Ou seja, você vai controlar o ambiente onde ela está. Então, quantidade de sol você controla, quantidade de rega você controla, tudo você controla. Mas estamos falando aqui de plantas a sol pleno, onde pega chuva. Pode pegar chuva, pessoal? Eu vejo muitos aí, ó, começou a chover, cata as plantas, leva tudo para dentro de casa, deixa lá na garagem, deixa lá em cima da mesa, vai esparramando as rosas do deserto e não deixa pegar a chuva. O que que tem na chuva, pessoal? Vocês já repararam que quando começa o período chuvoso, as plantas ficam mais bonitas, mais vistosas, mais verdinhas? Exatamente. Na chuva existe um nutriente chamado nitrogênio, além de outros micronutrientes que caem, né, de acordo com como ela vai caindo, ela vai absorvendo, né, na atmosfera todos esses micronutrientes que estão suspensos no ar. O nitrogênio é um em maior escala. Esse nitrogênio, ele favorece o que nas nossas plantas e rosas do deserto, enfim, brotação de folhas novas. Então, se você vê
uma planta que está tristinha, né? Se você coloca ela na chuva, é claro que ela vai ficar muito agradecida, né? Eu falo tristinha de falta de rega, falta de água. Uma planta que está pós-inverno, o inverno não chove, o inverno é seco, é frio. Então quando começa a chover, né, que muda a temperatura, começa a aquecer, a quantidade de nutriente aumenta, a sua planta absorve aquele nutriente e começa a trabalhar, dando folhas, dando flores. E por isso eu já respondo para vocês, rosa do deserto é igual às outras plantas. Ela gosta sim de água, mas não gosta de solos encharcados, porque aí ela compete com o fungo, né? E o fungo danifica toda a estrutura de boca dela. Eu falo que as raízes pequenininhas, que são as raízes capilares, elas são responsáveis pela nutrição da planta. Então, as raízes grossas armazenam nutriente e água. As raízes finas, elas é a boca da planta, são elas que vão pegar os nutrientes e colocar nas raízes grossas. Por isso que eu falo para vocês, não arranca a rosa do deserto de substrato. Você arrancando uma planta, você tira toda a boca dela de alimentação e ela sofre mais do que você tratar ela no vaso. Então, tá no vaso aqui, já falei para vocês, podridão negra, corta a água, a gente vai combater o fungo. Bate o fungicida, abre a ferida e ó, sol. Tá vendo que o sol tá na minha cara aqui? Tô fazendo vídeo para vocês, sol pleno. O sol vai acabar com os fungos, o sol vai acabar com a umidade no substrato, por isso que você deve observar com o dedo. Coloca o dedo na terra. Está úmido, não rega a sua rosa do deserto. Está seco, pode regar, que ela está precisando de água. Se você deixar a sua planta muito tempo sem regar, ela vai utilizar a reserva que está no Caldex. E é para isso que ela foi criada por Deus, né? Armazenamento foi uma forma de se manter viva, armazenar, porque em período de escassez ela utiliza o que está no Caldex. Se você para de regar a sua planta, você para de cuidar dela, ela vai utilizar o que ela armazenou durante o período de vida. Por isso que nós falamos que mudinhas não podem ficar sem regar, não podem secar o substrato, porque elas não têm armazenamento ainda. Então, quando elas começam a ter possibilidade de armazenamento, elas aguentam mais o período de escassez. E é por isso que eu falo, quanto mais você cuida da sua rosa do deserto, mantendo esses cuidados, né, primordiais, que é controle de umidade, que você vai olhar se sua planta está úmida ou não, olhar se você tem o dreno no seu vaso, para você não deixar que a planta fica muito tempo encharcada. O substrato não pode ser uma terra de fundo de quintal que ela fica pesada. Muitos aí falam, gente, eu preciso, minha planta tá ruim, tá feia, eu não sei o que eu faço. Quando eu vou lá na casa da pessoa e pego o vaso dela, parece que eu tô carregando uma rocha de uns 1000 quilos, né? E a planta desse tamanhozinho. Tá errado. Como que a raiz vai se desenvolver? Como que a água vai ser liberada desse substrato, né? Desse vaso? Porque é uma terra compacta, dura, ela vai deixar a água ali armazenada, né? É muito difícil passar por toda aquela camada de substrato compacto, né? Então esse substrato compacto ele não é bom para nossa rosa do deserto, não é bom para nossa irrigação. E se você deixa em tempo, né, a planta no tempo, quanto mais chuva ela receber, aí sim vai ser pior, porque o substrato não ajuda a liberação da água. Então molhou, a água tem que ir para baixo, tá? E ir pro fundo do vaso, sair de dentro do vaso, porque se ela fica armazenada, a rosa do deserto começa a apodrecer. Ela vai perdendo as boquinhas, que são as raízes capilares. Depois, como ela vai se danificando, ela logo passa para o Caldex, essa podridão. E a podridão do Caldex é a pior, que é onde ali tem muita reserva de água. O fungo adora água e ele faz a festa lá dentro. Por isso que eu falo, olha o substrato, olha o vaso, olha o clima da sua região para você saber se deve regar ou não. Usa sempre o dedo, coloque lá no substrato. Está úmido, não molha. Está seco, pode molhar, que a sua planta está precisando de água. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Quero que vocês deixem um like, compartilhem no máximo de canais aí que vocês conseguirem, WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu quero ver vocês trabalhando aí, colocando o Filho Natureza lá em cima, tá bom? Um grande abraço e até o vídeo da semana que vem. Pode ir aí nos comentários, ó Renan, quero o assunto de poda, quero o assunto de replantio. Você falou aí no vídeo sobre substrato, qual que é o que você usa? Então, vai aí nos comentários, participa do canal que eu leio todos, deixa o joinha, deixa o amei para vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e que a gente possa seguir aí aprendendo cada dia mais e mais.